Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas primeiro vamos rezar, nos encomendar a Deus, pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência, para que a gente possa, mais uma vez, colocar somente aquilo que o Senhor revelou para nós nas Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir à esposa do Espírito Santo, a Virgem Maria, para que assim como ela esteve em Pentecostes pedindo que o Espírito Santo descesse, que ela possa também interceder por nós, para que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus, e vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Eu sou catequista, teólogo aqui da Igreja Matriz São José do Havaí, de Itaperuna. E peço a vocês, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão de tema, se você tiver. Eu gostaria que você abordasse esse tema. Eu vou ter o maior prazer em te atender. Tá? E nós estamos estudando a Palavra de Deus, o Antigo Testamento. Tá? Não é muito fácil estudar a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, é muito difícil. Então eu peço a vocês aí, a oração de vocês, para que Deus me dê vida, saúde, entendimento para estudar e poder passar o pouco que eu sei para vocês. Tá? Então vamos em frente aí no estudo da Santa Palavra de Deus. Então, gente, graças a Deus, nós terminamos na última aula o livro de de Judite. Hoje nós vamos começar o livro de Esther. É mais um livro histórico da Bíblia. Nós já estamos aí praticamente no final dos livros históricos. Vamos começar agora o livro de Esther e depois o livro dos Macabeus, e vamos encerrar os livros históricos. Depois nós vamos estudar, se Deus quiser, os livros sapienciais, tá bom? Então, gente, quem foi Esther? Tá? Judite foi uma judia que era viúva, tá? E agora nós vamos estudar Esther, que é outra judia,
era uma rainha, tá? Tanto Judite quanto Esther são duas mulheres que a igreja considera figuras da Virgem Maria. Tanto Judite quanto Esther. São mulheres virtuosas do Antigo Testamento, tementes a Deus, que, vamos dizer assim, vão libertar o povo judeu da mão dos inimigos dos judeus, aqueles que queriam acabar com os judeus. Tanto Judite, nós vimos as aulas aí de Judite, agora vamos ver a mesma coisa com Esther. Através do temor de Deus e também da beleza delas, elas vão conseguir libertar o povo judeu dos inimigos, ok? O livro de Esther, ele tem algumas diferenças, tá? Ele foi escrito em aramaico, tá? Mas hebraico, desculpa, e ficou também uma parte em grego, tá? Algumas partes do livro ficou em hebraico, outra parte ficou em grego, tá? Então a igreja juntou, ok? E ficou então o livro de Esther. Os nossos irmãos protestantes, eles têm alguma parte sim de Esther na Bíblia deles, só que não está completo, como o livro de Daniel também não está completo. O livro de Esther, por exemplo, os protestantes têm até o capítulo 10. Depois eles já não têm. Por quê? Eles só têm a parte em hebraico. A parte em grego eles não têm, porque foi São Jerônimo quem traduziu. A parte grega, tá? Quem traduziu foi São Jerônimo, o maior teólogo da Igreja Católica. Tá? Então, por isso que os protestantes não têm a parte grega, né, a tradução grega do livro de Esther. Então você pode ver que na Bíblia protestante o livro de Esther está incompleto. Só tem até o capítulo 10. Para nós não, se eu não me engano, até o capítulo 16, se eu não me engano. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar então a estudar o livro de Esther. Então Esther foi uma judia, uma rainha judia, que vai libertar o povo judeu, tá, da morte. Ok? Então ela vai conseguir do rei a libertação do povo judeu. Por isso que ela é uma figura da Virgem Maria. Tá? Que a gente sabe que quem salva é Jesus Cristo. Maria não é salvadora, mas ela pede. Ela, como mãe de Jesus, ela é nossa rainha. Né? A igreja diz que ela é a rainha do céu e da terra, dos anjos e dos santos. Tá? Porque a mãe do rei é a rainha. Jesus é o rei, então ela é a rainha. Então, assim como Esther é a rainha dos judeus, a Virgem Maria é a rainha dos cristãos e também da igreja. Ok? Então vamos lá. Capítulo 1 do livro de Esther. Os sonhos de Mardoqueu. Quem foi Mardoqueu? Mardoqueu era o tio de Esther. Ok? O tio de Esther chamava-se Mardoqueu. Então ele teve um sonho. Então, gente, Deus pode falar através de sonhos. A gente viu isso lá em José do Egito. A gente vai ver isso no livro de Daniel. São José também teve sonhos. Então, o sonho ele pode ser natural e ele pode ser sobrenatural. Então, não é muito fácil a gente interpretar os sonhos. Tá? Então você tem que ter um discernimento quando você tiver um sonho. Tá? Mas Deus pode nos falar, né, através dos sonhos. Tá? Isso aí a igreja ensina. Tá? Que os sonhos, eles podem sim, Deus pode se manifestar sim através de sonho. Ok? Mas não é muito fácil, né, de interpretar sonhos. Ok? Tem que ter cuidado, tem que ter discernimento. No segundo ano do reinado do grande rei Assuero, no primeiro dia de Nissan, veio em sonho a Mardoqueu, filho de Susa, e personagem ilustre como funcionário da corte. Ele era funcionário da corte do rei Assuero, que era um rei judeu, ok? Desculpa, era um rei
pagão, desculpa. Tá? Ele pertencia ao número dos deportados que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia levado para a Babilônia, para o exílio, ok? Nabucodonosor trouxera cativo de Jerusalém, junto com Jeconias, rei de Judá. Então nós já vimos isso aí nos livros anteriores, tá? Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia, no que a igreja chama, né, a história chama de exílio da Babilônia, tá? Então ali ele levou muitos judeus, né, para a Babilônia, ok? Ora, eis qual foi o sonho. Gritos e ruídos, ribomba o trovão, treme o chão, treme o chão, tumulto sobre toda a terra. 2 enormes dragões avançam. Lembrando, gente, que o dragão é símbolo do mal. O dragão, a serpente, são símbolos do mal, ok? 2 dragões avançam, ambos prontos para o combate. Lançam um rugido. Ao ouvi-lo, todas as nações se preparam para a guerra contra o povo dos justos. Quem era o povo dos justos? Era o povo de Israel, porque era o povo que Deus havia escolhido para que desse povo nascesse o Messias, ok? Então aí ele estava tendo um sonho da perseguição que os israelitas iriam sofrer, ok? A gente viu isso lá no livro de Judite e a gente vai continuar vendo isso, né, no livro de Esther, ok? Dia de trevas e de escuridão, tribulação, aflição, angústia e espanto caem sobre a terra. Então olha que sonho terrível que ele teve, tá vendo? É o chamado gênero apocalíptico da Bíblia, tá? Quando tem essas visões aí de guerras, né, dessas coisas aí. Isso aí é uma visão apocalíptica, vamos dizer assim, é um gênero literário, ok? Transtornado, o terror diante dos males que o esperam, todo o povo justo se prepara para morrer e invoca a Deus, tá vendo? Então Israel, ele ficou com medo, né, lógico, o rei, o Mardoqueu teve esse sonho, onde o povo, né, tinha medo de morrer e invocava a Deus. Ora, de seu grito, como de uma pequena fonte, brota um grande rio de águas caudalosas. A luz se levanta com o sol. A luz é o próprio Deus. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Tá? Então nós cristãos também temos que ser luz do mundo. Tá? Nós também temos que ser luz, ok? O cristão nunca pode ser trevas. Os humildes são exaltados e devoram os poderosos, tá vendo? Por isso que a humildade é a maior virtude, é a humildade. Quando Mardoqueu acordou diante desse sonho e do pensamento nos desígnios de Deus, nele concentrou toda a sua atenção e até a noite esforçou-se de múltiplas maneiras em decifrá-lo. Então, ele não tinha o dom de decifrar sonhos, então ele ficou ali tentando ele mesmo, né, decifrar qual era esse sonho, o que Deus queria com aquele sonho. Tá? Mardoqueu morava na corte com Bagatã e Tares, 2 eunucos do rei, guardas do palácio. Eunuco, gente, é aquele que era subordinado do rei e era castrado para não procriar, ok? Isso era o eunuco, para não casar e não procriar. Suspeitando do que planejavam e penetrando seus desígnios, descobriu que eles se preparavam
para matar o rei Assuero e o avisou. Então, ele ficou sabendo que eles queriam matar o rei, os próprios servos do rei, os eunucos, queriam matar o rei. Então ele foi lá e avisou o rei. Ok? O rei aplicou a tortura aos 2 eunucos e, diante de suas confissões, enviou-os ao suplício. Então o rei ficou sabendo, né, através de Mardoqueu, e matou os eunucos. Mandou matar os eunucos. Em seguida, ordenou que se escrevesse a história em suas memórias, enquanto Mardoqueu, por sua conta, também a escreveu. Depois disso, o rei lhe confiou uma função no palácio e, para recompensá-lo, gratificou com presentes, por causa daquilo que ele tinha feito, alertado o rei que queriam matá-lo, os 2 eunucos. Mas Amã, filho de Amadates, o Agatita, tinha o beneplácito do rei e, por causa dessa questão dos 2 eunucos reais, planejou aniquilar Mardoqueu. Então esse Amã, ele era bem ruim, tá? Ele ficou contra o Mardoqueu e vai começar a provocar o rei, instigar o rei, para que o rei mate não só Mardoqueu, mas também os judeus. Nós vamos ver isso mais para frente, ok? Aí o rei vai dar um banquete, tá? Lembrando, gente, que Jesus compara o reino dos céus com um banquete, tá? Então não é pecado, né? Você se reunir com a sua família, né? nas festas e fazer uma festa em família, né? Não é pecado. No Natal a gente tem a ceia, não é pecado nada disso. Tá? Claro, sempre focando que Deus tem que estar em primeiro lugar, mas não é pecado nada disso. Então o rei mandou fazer um banquete. Tá? Eis o que aconteceu no tempo de Assuero, que era o rei. Tá? No tempo de Assuero, este Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero em seu trono real, que está na cidade de Susa, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete presidido por ele a todos os seus oficiais e servos, chefes do exército da Pérsia e da Média, nobres e governadores das províncias. Ele queria lhes mostrar a riqueza e a glória de seu reino e o brilho esplêndido de sua grandeza. Por muitos dias, 180 ao todo. Então, nessa época, os reis, né, eles se julgavam os donos do mundo, né, o próprio Deus. Tá? Então, ele estava dando uma festa, tá, para mostrar a pompa, né? Isso aí mostra a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Jesus, gente, é o nosso rei. E ele foi um rei totalmente humilde. No Antigo Testamento você vê a pompa dos reis, né? Até os reis Salomão, Davi. Já Jesus não. Jesus é um rei totalmente humilde. Desde o nascimento dele até a cruz, Jesus foi um rei totalmente humilde. Para nos ensinar a virtude da humildade. Ok? Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se encontrava na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, durante 7 dias, sob a esplanada do jardim do Palácio Real. Lembrando, gente, que o 7 na Bíblia significa plenitude. Tá? Os números da Bíblia sempre são simbólicos, por isso que são 7 sacramentos, os 7 dons do Espírito Santo, tá? Então 7 quer dizer plenitude, perfeição, é o número de Deus, ok? Havia renda, musselina e púrpura atadas por cordões de linho e de escarlate sobre anéis de prata e colunas de alabastro.
havia divãs de ouro e de prata, sob um pavimento de jade, alabastro, né? Isso aí são coisas, gente, lá da época, né? Que nem a gente sabe o que é. Para beber, copos de ouro, todos diferentes, e abundância de vinho real, segundo a liberalidade do rei. Tá vendo, gente? Então, os copos do rei eram de ouro. Por isso, gente, que o cálice, né, da missa tem que ser de ouro. Por quê? Porque vai conter o sangue do rei, que é Jesus. Vai ficar ali o vinho. Você viu? Aqui estava o vinho, que vai se transformar no corpo de Cristo. Então, a patena tem que ser de ouro, o cálice tem que ser de ouro, para Deus tem que ser o melhor mesmo. Ok? Tem que ser assim mesmo, que é o rei, né? Lembra que trouxeram ouro para Jesus, os magos? Então, bebia-se segundo a regra, sem constrangimento, pois o rei ordenara a todos os intendentes de sua casa que se fizesse segundo a vontade de cada um. Então, gente, o rei então fez aquela festa, né, e mandou distribuir bebida para todo mundo. Tá? Então a gente vê que os próprios judeus, eles, né, faziam festas e eles tomavam lá o seu vinho. Não é pecado. Tanto no Novo Testamento vai ter a mesma coisa. Lembra que Jesus foi convidado lá para a festa de casamento e transformou água em vinho? 600 litros de água em vinho? Então, eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas é bom explicar de novo. A igreja não é contra você tomar um cálice de vinho, até um copo de cerveja, não é pecado. Você não pode se embriagar. Aí é pecado, ok? Aí ele vai chamar uma mulher chamada Vaste para ser a sua rainha. Só que essa mulher não vai querer ser a rainha do rei. Entendeu? Interessante. Também a rainha Vaste ofereceu um banquete para as mulheres no Palácio Real de Assuero, no 7º dia, estando já alegre o coração do rei por causa do vinho, né? Estava meio bêbado, né? Ordenou as suas empregadas, né, os seus subordinados, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, com o diadema real, para mostrar ao povo e aos oficiais a sua beleza, pois ela era muito bela. Então, tá vendo, gente? As mulheres, né, da Bíblia, todas elas eram belas, eram belíssimas. Eles não iam escolher gente feia para poder ser rainha, né? Claro que não ia, né? Então, realmente, né, ela era muito bonita. A rainha Vaste, porém, recusou-se a vir segundo a ordem do rei, transmitida pelos eunucos. O rei se enfureceu muito e sua ira se inflamou, porque a vontade do rei era como se fosse a vontade de Deus. Tá? Então o rei consultou os sábios, especialistas na ciência das leis, pois toda questão real devia ser tratada diante de todos os especialistas na lei e no direito. Então, gente, na época, né, como eu já falei, o decreto do rei era todo mundo tinha que obedecer. E como ela não quis obedecer, então ela vai ser punida, vai ser castigada. Tá? Os que estavam junto dele eram, né, os 7 eunucos, 7 oficiais persas e medos que viam pessoalmente o rei e se assentavam nos primeiros lugares do reino. Lembra que Jesus disse? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aqui, né, eles sentavam na primeira fila. Mas Jesus não, Jesus vai dizer, né, procure ser o último, porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. Está vendo a diferença do reinado de Jesus para o reinado mundano, dos reis mundanos? Tá? Onde eu estava, achei. Versículo 15. Segundo a lei, disse ele, que se deve fazer a rainha Vaste
a rainha Vaste, por não haver ela cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida pelos eunucos. Respondeu Mamucã diante do rei e dos oficiais: não foi somente contra o rei que a rainha Vaste agiu mal, mas também contra todos os príncipes e todos os povos que vivem em todas as províncias do rei Assuero, que é aquilo que eu já expliquei. Desobedecer ao rei é desobedecer praticamente a nação toda, porque o rei representava a própria nação. A ordem do rei tinha que ser cumprida. Tá? Pois a conduta da rainha chegara ao conhecimento de todas as mulheres, que olharam seus maridos com desprezo, dizendo: o rei Assuero ordenou que se trouxesse a rainha Vaste à tua presença, e ela não veio. Hoje mesmo as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá muito desprezo e ira por parte do rei. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte uma ordem real, que será inscrita nas leis da Pérsia e da Média, e não será revogada. Então, se o rei fizesse um decreto, ninguém podia revogar. Ok? Que Vaste não venha mais à presença do rei Assuero, e o rei confira sua qualidade de rainha a outra melhor do que ela. Então, o que o rei vai fazer? O rei vai tirar o reinado dela e vai dar para Esther. Entendeu? Vai tirar o reino da rainha Vaste e vai entregar para Esther. Ela vai ser a nova rainha. Entendeu? A sentença que o rei promulgar será ouvida em todo o seu reino, que é vasto. Então todas as mulheres honrarão seus maridos, tanto os grandes quanto os pequenos. Então, desde o Antigo Testamento já tinha, essa lei da mulher, honrar o marido, ser submissa ao marido. Tá? Mas não é, gente, uma submissão, vamos dizer, escrava, não. É uma submissão auxiliar. Tá? É auxílio. Essa submissão quer dizer auxílio. Tá? Não é para o homem pisar na mulher, nada disso. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Essas palavras agradaram ao rei e aos oficiais. E o rei agiu conforme a palavra de Mamucã. Enviou cartas a todas as províncias reais, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, a fim de que cada homem governasse a sua casa. Então, por isso que São Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. O homem é o cabeça da casa. Tá? É o homem que governa a casa e a mulher auxilia. Tá? Então, gente, isso não é machismo. Não quer dizer que isso é machismo, não. Deus quis assim, que o homem fosse o cabeça, o chefe da casa, e a mulher fosse auxiliar. O homem tem uma missão diante de Deus, a mulher tem outra. O homem é mais razão, a mulher é mais coração. Por isso que a mulher é mãe. Por que a mulher é mãe e o homem não é? Porque a mulher é muito mais coração. Não é verdade? O homem já é mais razão. Tá? Então, um complementa o outro. Então, o machismo está errado. Com certeza o machismo está errado. Mas o feminismo também está errado. Antigamente a gente via muito machismo. Muito. Ainda tem. Mas hoje diminuiu o machismo e agora entrou o feminismo. Essas feministas aí, gente, que querem bagunçar a própria igreja. Querem colocar a mulher num patamar que ela não tem. Gente, ninguém vai defender mais a mulher do que eu. Eu sou a favor das mulheres, lógico. Agora, veja, eu sou contra essas mulheres que ficam fazendo essas maluquices aí dentro da igreja. Tirando a roupa,
não é? Ficando pelada dentro da igreja, botando cruz nas partes íntimas, entendeu? Pelo amor de Deus. Assim, gente, a gente não... Quando a gente quer reivindicar alguma coisa, tem que ser com decência. A gente não pode descer o nível, entendeu? Seja homem, seja mulher, ok? Mesma coisa são os homens também, os homossexuais, quando querem reivindicar, fica fazendo algazarra, baderna dentro da igreja. Não, não é assim. Vamos conversar, vamos dialogar, mas não desse jeito. Não fazendo essas maluquices que a gente vê aí, às vezes, dentro das próprias igrejas. Lembrando, gente, que ali é um solo sagrado. Ali é a casa de Deus. Deus está presente ali. Deus está presente em toda parte, mas ali é a casa dele. Entendeu? Então, gente, aqui está bem claro, né, que o rei mandou, né, que as mulheres fossem submissas aos seus maridos, obedecessem aos seus maridos, e os homens governassem a sua casa. Está bem claro aí, a palavra de Deus. Tá? Então isso tem que ser entendido, compreendido, tá? Mas nós não podemos deixar de pregar isso. Tá? A gente tem que pregar isso, porque está na palavra de Deus. Tá? Então isso aí é como Deus quer, né? Que a mulher seja uma auxiliar para o homem e o homem seja o cabeça da casa, o chefe da casa. Tá bem? Gente, não acabou, tá? Isso foi só a primeira aula do livro de Esther. Na próxima aula nós vamos para o capítulo 2, que fala da realeza, vai começar a falar da realeza de Esther, tá? E Esther então vai reinar no lugar da rainha Vasti, que vai ser deposta, né? E a rainha Esther vai ficar no lugar dela. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.